Pessoal, um exercício que aparece bastante em provas, mas não é tão complicado, é quando você vai fazer eletrólise em série, tá? Eu fiz o desenho aqui, ó, eu tenho uma cuba eletrolítica e mais uma cuba eletrolítica. E as duas estão ligadas em série. Eu vou usar o mesmo gerador, tá? Para fazer eletrólise nas duas cubas. Eu aqui estou mostrando duas cubas. Eu posso colocar 3, 10, 20, 70, 100, tá? Eu posso colocar várias cubas em série para fazer uma eletrólise. Bom, o que eu preciso saber? Dá uma olhadinha, ó. Os elétrons, eles fluem, ok? E passa pelas duas cubas. A quantidade de elétrons que passa em uma cuba, passa em todas, elas estão em série. Então, o número de elétrons que passa numa cuba, passa na outra. O número de mols de elétrons que passa em uma, passa na outra. A carga que passa em uma, passa na outra. Então, se eu descobrir a carga, pessoal, que passou em uma, é a mesma que passou na outra. Joia? Se eu descobrir a massa de, sei lá, de um metal que foi depositada em uma cuba, dá para descobrir a massa de um outro metal que foi depositado numa outra cuba. Para eu fazer isso, eu tenho que lembrar que tudo, né, que acontece numa cuba acontece na outra. Né? O número de mols de elétrons é o mesmo, a carga é a mesma, o tempo de eletrólise é o mesmo. É assim que você vai fazer para resolver esse exercício. Vamos ver como é que fica na prática? Dá uma olhada nesse exercício que vai aparecer para você aí, ó. Dá uma olhadinha. Aí, pessoal, ó. Uma cuba eletrolítica com uma solução aquosa de sulfato de níquel 2 foi colocada em série com outra que apresentava uma solução aquosa de nitrato de prata, sendo o sistema submetido a uma eletrólise em série. Aí ele fala assim, ó, no cátodo da segunda cuba, ocorreu o depósito de 0,650 gramas de prata. Determine a massa de níquel depositada no cátodo da primeira cuba. Só, então vamos à resolução. Ó, sulfato de níquel 2 está aqui, nitrato de prata está ali, a massa da prata depositada naquela solução 0,650, ele quer a massa de níquel depositada na primeira cuba, elas estão ligadas em série, eletrólise em série. A massa atômica da prata é sempre dada, 108 unidades. A massa atômica do níquel, sempre dada, 58,7 unidades. Galera, eu sei a massa de prata que foi depositada na segunda cuba. Então dá para calcular a carga que passou, dá para calcular o número de mols de elétrons, dá para calcular Faraday. Aí você escolhe com qual você quer trabalhar. Eu acho mais fácil trabalhar com mol de elétrons, mas aí vai do gosto de cada um. Então vamos lá. Ó, eu vou descobrir quantos mols de elétrons circularam pela minha eletrólise em série. Lembrando que o número de mols de elétrons que passa em uma cuba passa na outra, porque elas estão em série. Meus queridos, a prata, ela tem carga mais um, sempre mais um. Então, ela precisa de um elétron para perder essa carga. Ou seja, a proporção entre elétrons e a prata depositada em mol é de 1 para 1, ó. Legal? Vou escrever isso. Ó, 1 mol de elétrons deposita 1 mol de prata. Queridos, aqui eu vou deixar 1 mol, eu vou deixar mol mesmo. Mas aqui eu vou passar para massa, porque o exercício deu massa. Certinho? 1 mol de prata, 108 gramas. Mas a massa depositada de prata foi 0,650 gramas. Então dá para eu descobrir o número de mols de elétrons. Galera, fazendo essa conta, o número de mols de elétrons é igual a 0,006 mol de elétrons. Agora a pergunta, esse 0,006 mol de elétrons aí, ele passou na primeira cuba ou na segunda?
Galera, nas duas, porque as cubas estão em série. Legal? Bom, sabendo o número de mols de elétrons que circulou pelo sistema, dá para eu calcular agora a massa de níquel depositada. Vou fazer aqui no cantinho para você. É o seguinte, ó. O níquel, no sulfato de níquel 2, ele tem carga 2. Então vai ser assim, ó. Ni2+, precisa de 2 mols de elétrons, legal? Para perder a carga. Então a proporção é de 1 para 2 para 1. Pessoal, cada 2 mols de elétrons deposita 1 mol de níquel. Então você vai colocar essa proporção. Ó, 2 mols de elétrons. Aqui a gente vai ter 1 mol de níquel. Galera, aqui eu vou deixar mol mesmo. Então eu continuo com 2 mols de elétrons. Só que do lado de cá, eu vou passar para massa, porque o exercício está pedindo massa de níquel depositada. 1 mol de níquel, pessoal, olha lá, ó, 58,7 gramas. Só que passou pelo circuito 0,006 mol de elétrons. Então, a massa de níquel depositada, eu vou fazer a continha, tá? Isso daqui vai dar 0,177 gramas. Essa é a massa de níquel depositada. Você viu? Eu calculo o número de mols de elétrons na primeira cuba, é o mesmo na segunda. Só uma observação, eu aqui preferi trabalhar com mol. Gente, tem aluno que gosta de trabalhar com carga. Pode também. Ó, você vai fazer assim, 1 mol de elétrons, 1 mol de prata. 96.500 coulombs, você entendeu? Então você calcula a carga. A carga que você calculou lá, você vai trazer para cá. De boa? Porque elas estão em série. Pessoal, então vamos fazer agora mais um exercício de eletrólise em série. Esse daqui que eu vou fazer agora é um dos mais difíceis que podem aparecer, ok? Se você dominar esse, você está dominando o assunto. Então dá uma olhadinha no exercício aí, ó. Ele diz assim: duas células eletrolíticas foram ligadas em série. A primeira continha uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 e a segunda uma solução aquosa de um sal metálico desconhecido. Verificou-se que, enquanto 1,272 grama de cobre foi depositado na primeira célula, ocorreu a deposição de 3,420 gramas do metal desconhecido no cátodo da célula 2. Sabe-se que o número de oxidação do íon metálico desconhecido é mais 2. Tendo em conta os dados apresentados, pede-se o número de mol de elétrons que passou pelas células e a massa atômica do metal desconhecido. Gente, vamos lá então, resolvendo o exercício. Ó, na primeira cuba tem sulfato de cobre 2, na segunda tem um sal de um metal desconhecido e ele disse que a carga, né, que o NOx desse metal desconhecido, a valência dele ele disse que é mais 2. Joia? Na primeira cuba, depositou 1,272 grama de cobre metálico e na segunda depositou 3,420 gramas desse metal M. Tranquilo até agora? A massa atômica do cobre é dada, 63,5 unidades. Ele quer o número de elétrons que circulou nas duas cubas e a massa atômica desse metal desconhecido. Gente, lembrando que quando as cubas estão em série, a carga que passa em uma passa na outra, o número de mols de elétrons que passa em uma passa na... Tudo. Elas estão em série. Me ajuda aqui. Eu já sei a massa de cobre depositada e eu já sei a massa atômica dele. Galera, eu consigo calcular a carga ou o número de mols de elétrons que circulou. Então, comigo aqui, ó, eu vou trabalhar com o Cu. Gente, no sulfato de cobre 2, o Cu tem carga 2+. Então, ele vai precisar de 2 mols de elétrons para sofrer deposição.
Então, a proporção é de 1 para 2 mols de elétrons para 1. Então, eu consigo relacionar mol de elétrons com mol de cobre. Então, vai ficar assim, ó. 2 mols de elétrons, beleza? Desse lado aqui, 1 mol de cobre. Galera, ele quer o número de mols de elétrons. Então, eu não vou mexer nisso. Eu repito, ó. 2 mols de elétrons. Eu vou trabalhar com mol de elétrons mesmo. No lugar de 1 mol de cobre, eu vou colocar a massa correspondente, a massa molar correspondente. 63,5 gramas por mol. Joinha? Só que a massa depositada de cobre foi 1,272 grama. Então, pessoal, o número de mols de elétrons, X ou N. Esse número de mols de elétrons vai ser 2 vezes 1,272 dividido por 63,5. Pessoal, fazendo essa continha, você encontra 0,04 mol de elétrons. Então, a gente já sabe o número de mols de elétrons. Esse número de mols de elétrons passou na primeira cuba ou na segunda? Pessoal, nas duas, porque as cubas estão em série, é eletrólise em série. Ele disse que o metal M, pessoal, tem carga 2+, ele é bivalente, positivo. Então, ele precisa de 2 mols de elétrons para perder a carga. Então, a proporção é de 1 para 2 para 1. Legal? Qual é a proporção entre o número de elétrons e o metal? 2 para 1, 2 mol para 1. Então, você escreve, ó, 2 mols de elétrons, gente, tá aqui, ó. Vai depositar 1 mol do metal M. Aqui, eu vou manter esse 2 mols. Joia? Porque eu já sei o número de mols que passou na eletrólise. 1 mol de M é a massa molar de M. Beleza? Em gramas por mol. Só que a gente sabe que quando circulou 0,04 mol de elétrons, a massa depositada do metal M é 3,420. Aí você vai multiplicar em cruz. Vai ficar assim, ó. Massa molar. 2 vezes 3,420 dividido por 0,04. Galera, essa conta dá 171. O quê? Gramas por mol. Isso daqui, ó, é a massa molar. A massa de 1 mol, massa molar. Só que o exercício que é a massa atômica. Se a massa molar é 171 gramas por mol, a massa atômica, galera, 171 unidades. Essa é a resposta. Número de mols de elétrons 0,04 e a massa atômica desse metal desconhecido 171 unidades. Joinha? Ou pegar a lista de exercício, resolver e aprender direitinho esse assunto. Um abraço para vocês.